chegando. A prof teve problema aqui na câmera, então você... Depois o professor Thiago vai ver o que aconteceu aqui. Estava tudo normal, de repente minha câmera parou de gravar, tá? Eu tô na escola. Vocês vão me ouvir tranquilamente, tá? Paulo. Vamos lá, galera. Bem-vindos. Cadê o restante do pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, vão dando retorno aí, porque eu já não tô vendo, eu já não tô me vendo. Aí, se vocês não me der retorno... Fala aí com a mulher, rapaz. Manda sim. A Sardela tá ouvindo assim. É isso aí, vamos participar todo mundo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A Sara também. Presta atenção. Só também. E olha. Tô aceitando aqui, tá? Os alunos estão entrando. Maria Eduarda. Iago, Pará já tá aí, o Maicon. Vocês precisam desbloquear o microfone de vocês, porque eu não consigo desbloquear por aqui. Vocês que têm que desbloquear por aí, tá? Tá. Deixa eu ver. E presta atenção na Não tua começou aula, ainda não. Carlos. Não. Vou dar um tempinho que tem aluno entrando ainda, viu? Vamos lá, temos 8 participantes até agora, tá faltando bastante gente ainda. Cadê as fotinhas, os rostinhos de vocês, que eu não tô vendo só a Gabi. Vamos lá, então, começar? Olha só, alguns avisos aí que vocês precisam saber antes da gente começar. Eu não vou bloquear o microfone de vocês, porque aqui vai funcionar como se a gente estivesse na sala de aula. Vocês precisam fazer silêncio enquanto eu faço a explicação, e quando eu terminar de explicar, eu vou dar um espaço para vocês fazerem as perguntas ou tirarem as dúvidas. Se vocês ficarem em silêncio durante a explicação, eu não preciso bloquear o microfone de vocês. Se vocês começarem a conversar muito, eu preciso bloquear, porque senão dá eco e eu não consigo falar, certo? A aula tem a duração, então, de mais ou menos 50 minutos, porque a prof sai um pouquinho antes para poder entrar na outra sala, que eu tenho aula às 10 horas. Então, quando for às 5 para as 10, mais ou menos, a gente vai desconectar e vocês vão receber outro link e eu vou sair para passar outro link, certo? Então, aqui vai funcionar como se nós estivéssemos na sala de aula. Prometo para vocês que da próxima vez a minha imagem vai aparecer, porque eu não sei o que aconteceu com o meu notebook aqui. Na primeira aula estava normal e agora não está aparecendo. 19. Tá bom. Não. Por quê? 18. Por quê?
Porque a Eliane já ganha neném dia 20. Não. Ok, vamos dar início então. Aula de Geografia, segundo bimestre. Nosso conteúdo aí é América, contraste entre povos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o continente americano. Eu gostaria de saber se as pessoas que estão aí estão me ouvindo. Todo mundo me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do continente americano, a gente fala de um grande continente, que é subdividido em 3 partes. Nós temos aí, então, América do Norte, América Central e América do Sul, que é a América a qual nós fazemos parte, o Brasil faz parte, certo? Aí nós temos, então, América do Norte, tem Estados Unidos, Canadá, né, e México, certo? E aí, Estados Unidos e Canadá, 2 grandes potências mundiais, enquanto o México é um país subdesenvolvido igual o nosso, certo? Mas lá tem grandes potências mundiais. Aí nós temos ali a América Central, que é composta principalmente por ilhas, tá? E nós temos a América do Sul aí, então, que é o continente, é a parte da América a qual nós estamos incluídos, nós fazemos parte. O Brasil está localizado ali, juntamente com Uruguai, Paraguai, tá? E outros países. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a América de uma forma geral, e depois nós vamos estudar cada parte dela. Alguma dúvida? Não. Eu tô de boa aqui, ó, sentadinha com minhas perninhas erguidas. Vamos lá. Ponto de partida. Aí na página 210 aí, da apostila de vocês, nós temos aí um mapa bem antigo, tá? Feito pelos primeiros cartógrafos, que representa, né, então, o mundo, certo? E ali, então, as Américas, certo? Então, vamos lá. O continente americano foi chamado de Novo Mundo pelos colonizadores e viajantes europeus do período das grandes navegações, no século XV e no século XVII. Após a viagem de Cristóvão Colombo, o mapa da América que abre este capítulo reflete os conhecimentos sobre a forma e extensão do continente no final do século XVI. Se não é perfeito em suas formas e em seus contornos, apresenta com clareza algumas características e divisões do continente. Então, já apresentava a subdivisão, né, que é a América do Norte lá em cima, aí a América Central, que é esse estreito no meio, e a América do Sul embaixo, um vasto território, certo? Então, a gente pode perceber através desse mapa aí, a arte dos antigos cartógrafos, né, os primeiros criadores de mapa, eles que foram tão importantes, então, para dar esse pontapé de partida nos mais variados objetos de localização e aparelhos que a gente tem no dia atual, com todo esse avanço tecnológico que a gente vive, certo? Aí, do outro lado, na página 211, ok, ali tem uma perguntinha que fala assim, o porquê que a América foi chamada de Novo Mundo? Vocês têm uma noção? Vocês são nossos conhecimentos prévios, tá? O que vocês acham que a América foi chamada de Novo Mundo? Podem responder. Alguém tem uma ideia? Hã? Porque o continente americano foi chamado. Porque tinha, então, o Velho Mundo, né? Quem é que compunha? Europa, quem mais? Vamos, gente, vocês já estudaram sobre isso? Cadê as ideias? Então, a América ficou conhecida como Novo Mundo, tá? Porque ela foi descoberta antes da Oceania, que foi registrada como Novíssimo Mundo. Então, ficou Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Lembrando também que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, né? E
foi descoberta mais ou menos aí no século XV, tá? Então, essa é a explicação de por que ela recebe este nome, então. Vamos lá. A número 2 aí da página 210 fala assim: por que características do continente americano podem ser observadas? Que características do continente americano podem ser observadas aí no mapa? Então, é possível a gente perceber aí as divisões das Américas do Norte, Central e do Sul, das subdivisões, né? A presença de grandes rios, também é notado aí no mapa, principalmente na parte centro-norte da América do Sul, né? Muitos rios aí. E também o tamanho, né? A extensão territorial que a América tem. Aí nós vamos para a página 211, vamos falar um pouquinho, então, sobre as divisões da América. Eu quero que Iago Pará, tá me ouvindo? Sim. Então, lê para mim, Iago, as divisões da América. Como já vimos na introdução do capítulo, a América não é una, mas formada por uma miríade de paisagens, povos e economias. Sua divisão não é simples, porque o continente tanto pode ser dividido por seus aspectos naturais quanto por seus aspectos humanos, ou seja, de acordo com sua formação histórica e suas características culturais e econômicas. Então, a gente pode perceber, porque por conta do tamanho da América, quando a gente fala de América, a gente fala dela no todo, ela vai ter, então, características étnicas de várias etnias, ela vai ter características culturais muito diferenciadas, por conta das localizações, que são variadas, e ela vai ter características de paisagem, clima, né, diferenciadas umas das outras. Então, as vastas características da América é que encantam o mundo. Nós sabemos que o continente americano, né, ele é riquíssimo, então, em paisagens naturais, em árvores de grande porte, a climatologia é uma das mais variadas que existe, né, então, assim, a gente vai passar um pouquinho a estudar um pouquinho de cada uma dessas características, tá? América, divisão segundo os aspectos físicos. O Diego tá me ouvindo? Eu gostaria que vocês desbloqueassem o telefoninho, gente, para ficar mais fácil de vocês fazerem as leituras comigo. Vai lá, Diego. A América estende-se por aproximadamente 15 milhões de quilômetros no sentido norte-sul. É banhada a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. O extremo norte, no Canadá, é banhado pelo Oceano Glacial Ártico e o extremo sul, na Terra do Fogo, Argentina e Chile, pela junção dos oceanos Atlânticos e Pacífico, que alguns denominam Oceano Atlântico Antártico. Olha que legal, então, a quantidade de água que a gente tem no continente americano. E isso, para nós, é muito importante. A gente sabe que, na época das grandes navegações, então, o meio de transporte mais utilizado era a navegação, por conta do tamanho e pela quantidade de mercadoria e pessoas que podia levar, e também a importância no descobrimento de novos países, correto? Então, é importante a gente observar que quanto mais ligações na navegabilidade a gente tem, mais fácil vai ser o transporte, mais fácil vai ser o domínio de novas terras, né, e a rapidez na movimentação, tanto de mercadorias quanto de pessoas, tá? Aí tem uma atividade, número 1, descreva a localização do continente americano com relação aos hemisférios norte e sul do planeta. Então, como que a gente está localizado aí o continente americano? Vocês estão com lápis na mão, caneta? O material tá aí? Sim. Vamos lá, então. Então, o continente americano, se a gente olhar aí nesse mapa que a gente tem aí, ele está localizado, então, no hemisfério oeste, tá? Distribuído de norte a sul do planeta, tá? Então, vou repetir, ele está localizado a oeste, distribuído de norte a sul do planeta, porque a gente pode perceber que a América do Norte, ela tem início lá em cima, no norte, no hemisfério norte, e acaba terminando lá embaixo na América do Sul, no hemisfério sul.
Então, por isso que ela abrange de ponta a ponta. Está localizada do lado oeste do globo. Beleza? Podem virar a página aí. Olhando as mensagens de vocês. Eu queria que agora a Gabi lesse para mim. Tudo bem, Gabi? Tudo. Ô, América caramba. do Norte. Vamos lá. Tentando escutar direito? América do Norte, estou te escutando sim. Pode ler. Tá. América do Norte é constituída de apenas 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. A Groenlândia, apesar de fazer parte do continente americano, é uma região autônoma do estado da Dinamarca e garantiu sua autonomia a partir de 2009. Ok, a Groenlândia é uma parte, tá? Ela é um estado autônomo, viu? Ela não é um país ainda, é como se fosse um território autônomo, tá? Dentro aí da América do Norte, tá? América Central, lê para mim, Michael, Eu. vai lá. É dividido em continental e insular, formado por ilhas. A parte continental, que corresponde ao Istmo, compreende 7 países: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Panamá. A parte insular é constituída pelas Grandes Antilhas, Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica e Porto Rico, esses últimos territórios dos Estados Unidos, e pelas Pequenas Antilhas, Bahamas, Antigua e Barbuda, Trinidade e Tobago, Granada, Barbados, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Dominica e São Cristóvão e Neves. Ok, são nomes difíceis mesmo esses países aí, viu? A gente gagueja para falar mesmo. Então, enquanto a América do Norte é um vasto território, que tem em seu território os países do Canadá, Estados Unidos e México, então vem a América Central, que é composta, na sua maioria, por ilhas, tá? E essas ilhas, elas são de suma importância. Por quê? Porque, na verdade, a América Central, ela serve como passagem da América do Norte para a América do Sul. Então, ela é muito importante. E algumas de suas ilhas chegam a ter até destaque econômico muito grande, tá? Então, a gente vira a página, estamos na página 213, América do Sul. E quem vai ler para mim agora? André Ronaldo, tá me ouvindo? Ah, ele não consegue falar, o André Ronaldo, você tá com probleminha. Maria Eduarda Rebelato, lê para mim. Maria Eduarda, tá me ouvindo? João Vitor Guizo, tá me ouvindo? Oi. Lucas Mariano. Fala, professora. E para mim, Lucas. Senhor, América do Sul. é constituída por 12 países independentes: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. A Guiana Francesa é território da França. A Guiana é subdividida, mas ela faz parte da França, tá? É como se fosse um pequeno território anexo, mas territorialmente ela faz parte da França, tá? Gente, esses 12 países vocês precisam ter ele em mente, todos os nomes, tá? Então, a gente precisa saber que a América do Sul, que é a parte da América a qual nós pertencemos, tem aí como limite, juntamente com o Brasil, temos Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, tá? E daí tem Guiana Francesa, que faz parte, então, do território da Guiana. Vamos à atividade aí, temos um mapa com todos os nomes dos países pertencentes à América do Sul. Então, o continente americano é formado por diversos países.
listados anteriormente e também por alguns territórios denominados possessões. Sendo assim, pesquise o significado do termo possessão. O que vou ajudar vocês já aí, tá? O que significa esse termo? Então, vocês estão com caneta na mão aí? Sim. Vamos lá, então. Mamãe tá aqui. Mamãe tá dando aula. Então, possessão significa posse ou domínio. Algo que se possui ou coisa possuída. Tá? Peraí. Posse ou domínio, algo que se possui ou coisa possuída. Dentro da geografia, tá? Então, o que significa? Que essas possessões são territórios que não têm autonomia, não têm ainda total liberdade para domínio, entendeu? Portanto, não são independentes, eles dependem de um outro local que vão dominar eles, tá? Então, por exemplo, nós já fomos uma possessão de Portugal, até nós termos a nossa independência. É um exemplo. Então, só a partir de que um país tem sua independência que ele passa a ser considerado um país independente. Senão, ele é uma possessão de algum outro país. Entenderam? Uhum. Então, nós temos hoje, na atualidade, né, Anguilha, Bermudas, né, que também são possessões, tá? Temos aí também Groenlândia, né, que também é uma possessão, certo? Página 214, o Iago Pará já leu. João Vitor, tá me ouvindo agora? Tô. Pode ler para mim, aspectos físicos da América. Qual página mesmo, professora? Ah, tá. Página 214. Tá, eu vou ler. Os relevos é a enorme extensão latitudinal do continente americano, ou seja, no sentido norte-sul, e confere ambas gama de características climáticas e vegetativa que os Vegetais. que estudaremos a seguir. Pode ler o relevo. Isso aí a prof já tinha falado. Então, pelo tamanho da América, a gente sabe que ela tem várias características, tanto de fauna quanto de flora, tanto de espécies de animais quanto vegetais, tá? Relevo, vai lá, João. O estudo de relevo é fundamental para analisar e entender outros aspectos do continente americano, como o clima e distribuição da população pelo território e o hidrografia. O relevo americano, em toda sua extensão norte a sul, pode ser dividida em três partes bem definidas. Ok. Então, a gente sabe que o relevo está se referindo a todo tipo de elevação, de montanha, né, de território, né, que existe em determinado lugar, tá? Então, relevo, ela se fala das montanhas, dos morros, né, das planícies, dos planaltos, então ela está se referindo a essas características, tá? E claro, aí entra a quantidade, questão da hidrografia, a quantidade de rios que determinado lugar tem, certo? E a gente percebe que pelo tamanho do território americano, a gente tem vastas características positivas em relação à quantidade de relevo. Nós temos relevos extremamente antigos, mas temos relevos modernos, e temos também grande quantidade de rios, né, e aberturas pelos oceanos, tá? Então, o nosso continente tem uma ótima localização geográfica. Sendo assim, podem virar a página e continuar a leitura para mim, João, para você finalizar. Nós temos 3 imagens lá na página 215. A oeste, o que a gente encontra lá, João? Composto por cadeias montanhosas e colinas. Região central?
constituída por planícies. Sua origem é recente pelo maior processo de sedimentação que a classifica como um relevo de construção. Ok, e leste? Formado por planaltos derivados de desgaste de montanhas antigas. A gente nota que quando a gente fala que é formado por desgaste de montanhas antigas, é que as montanhas são menos altas, tá? Elas são mais modestas, que a gente costuma dizer, certo? A gente percebe que a oeste, então, o relevo é um pouco maior, de altitude maior, e a leste o relevo é um pouco mais ameno, de uma altitude menor. Nós temos aí duas atividades. Vou ajudar vocês, vamos lá. Como as formas de relevo podem influenciar ou influir no clima e no adensamento das populações? Assinale com V ou com F. A gente sabe que, lembra que eu falei para vocês que as populações, elas costumam se localizar sempre quando estão próximas a um rio, né? A água. Por quê? Porque a água, ela é uma das características mais importantes para a vida. E também é algo que a gente precisa para fazer tudo, né? Desde as plantações, criação de animais, né? Agricultura, pecuária, ou mesmo para a higiene pessoal, né? Ou os utensílios domésticos. Então, é importante sempre ter isso em mente. As populações vão se localizar sempre próximos a um rio ou a água, tá? Aí nós temos o verdadeiro ou falso. As montanhas podem construir barreiras... Ah, essa tá fácil, hein? As montanhas podem construir barreiras ou deslocamento de massas de ar? E aí, sim ou não? Bora, gente. Tô com medo de responder? Pode responder. Pode ou não pode? Gabi? Pode. Pode sim, gente. Ali já fala, né? Ela serve de barreira natural, tá? A montanha serve de barreira natural. Quer ver um exemplo muito legal disso? É, por exemplo, na África, né? O deserto do Saara. O que acontece lá? Não chove mais, né? Raramente chove lá no deserto. Por quê? Porque ele é rodeado de várias montanhas altíssimas. E quando as correntes de ar que trazem chuva tentam ultrapassar essas montanhas, quando chega do outro lado, no deserto, elas já passam sem força. Por isso que costuma não chover por lá. E por isso que aquela região se tornou um grande deserto, que é hoje, tá? Então, sim, as montanhas servem de barreiras naturais, tá? E a 2, as montanhas não influenciam no clima? Não influenciam? O que eu acabei de dizer? É falso, é claro que elas influenciam, gente. Né? Esse exemplo que eu dei prova isso. A terceira, os adensamentos populacionais, ou seja, onde as pessoas costumam ficar, são mais numerosos nas planícies por causa das facilidades para o assentamento e a maior presença de rios volumosos? Tá fácil, hein? Planície, vocês sabem, planície é local plano, então as pessoas vão para esses lugares por quê? Porque ali tem bastante água? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro, claro, né? Então, as pessoas se localizam em locais planos pela facilidade na construção de suas moradias ou de seus barracos ou tendas ou o que elas forem fazer ali e porque, claro, nesses locais, a maior facilidade de água. E a última, o adensamento, ou seja, a concentração das populações é maior nas montanhas? É falso, né? Se é maior nas planícies, então não é maior nas montanhas. Então, a última, ela é falsa. Então, relacione as principais cadeias montanhosas da América com parte do continente a qual pertence. A Cordilheira dos Andes, ela está localizada na América do Norte ou na América do Sul? Cordilheira dos Andes, na América do Sul, isso mesmo. E as Montanhas Rochosas na América do Norte. Tá fácil, hein? Essa atividade aí tá fácil. Página 216. Clima e vegetação.
Eu queria que a Maria Eduarda Rebelato lesse para mim. Eu não gosto de mostrar no abraço chileno. Nossa, Então deve estar lá no quarto de vocês. Estão conseguindo me escutar? Não achou, Maria Eduarda? Estão conseguindo me escutar? Então, estamos te escutando. Página 216. Pode ler. O clima e a vegetação são analisados lado a lado, porque há uma correspondência direta entre esses componentes na paisagem. A América apresenta grande variedade de climas e paisagens vegetais, em razão da sua enorme extensão norte a sul, e de outros fatores, como o relevo, as massas de ar e as correntes marítimas. A seguir, compare e analise os mapas de clima e a vegetação da América. Converse com seus colegas e responda as questões. Olha só, vocês vão olhar esses dois mapas. Um mapa ali é sobre o clima e o outro sobre a vegetação. Antes disso, eu vou dar uma explicação para vocês. Como a gente sabe que a América começa lá no norte e termina lá no sul, a gente sabe também que por causa do tamanho do território americano, ele pega tanto regiões extremamente frias, quanto regiões de um calor quase insuportável, por causa da localização que ele tem e por causa da abrangência que ele pega de norte a sul do planeta, certo? Então, se a gente for pegar o Brasil, por exemplo, a gente que mora aqui na região centro-oeste, percebe que o clima aqui é muito diferente da região sul, por exemplo, que está perto dos polos. A região sul, em algumas épocas do ano, ela chega a nevar, né, em alguns lugares, e o frio é muito intenso. Enquanto nós aqui, o maior frio que a gente enfrentou até hoje, acho que foi 16, 17 graus. Ou seja, nós temos uma região de clima tropical extremamente quente e úmido, certo? Então, um mapa vai trazer os climas e o outro mapa somente as vegetações. E vocês vão comparar os dois e vão responder a 1 e a 2. Eu vou lá ajudar vocês. Vamos lá. A número 1 pergunta assim: que relação, quando a gente fala em correspondência, qual a relação, tá? Que relação é possível estabelecer ao comparar esses dois mapas do continente? O que a gente percebe aí? Que o clima está intimamente ligado ao tipo vegetal. Por quê? Porque num deserto, por exemplo, qual é a vegetação de um deserto? As cactáceas. Por quê? As cactáceas, elas têm uma grande resistência, elas têm raízes profundas, porque elas retiram a água de que necessitam do subsolo, então não necessitam de chuva, e elas conseguem sobreviver em locais arenosos e secos. Então, as cactáceas estão ali na região desértica, de clima desértico, tá? Por quê? Porque elas suportam esse clima. Então, o clima está intimamente ligado ao tipo vegetal daquele local, certo? Vamos falar aqui do Peixoto de Azevedo, da nossa região, nosso município. Nós sabemos que nós temos uma estação chuvosa de 6 meses, que pega aí, então, começa em outubro, mais ou menos, e termina aqui por maio, né, final de abril, maio. Então, essa estação chuvosa, ela vai fazer com que as nossas plantas fiquem bonitas, floridas, né? E depois nós temos uma estação de seca, que é essa que a gente começou a vivenciar agora, que vai até outubro, de maio a outubro. E aí, nessa seca, a gente não vê chuva. É raro a gente perceber, então, que chove. Chove algumas vezes, mas aquela chuva mais escassa, né, mais fininha, não muito forte. E bem de vez em quando. Então, acontece o quê? Que essa vegetação que existe aqui, ela vai resistir ao período da seca, até que venham as chuvas novamente. Ela vai secar, ela vai ficar amarelada, mas ela vai renascer quando voltar aos períodos de chuva, ela vai reflorescer, tá? Isso caracteriza, então, o nosso tipo climático, 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. E todo lugar é assim. Então, a vegetação está intimamente relacionada ao tipo climático de determinado lugar. Ok? Ok. Número 2. Qual das Américas, segundo a divisão natural do continente, natural, tá? Apresenta as menores temperaturas?
Que fator principal é responsável por isso? Qual é a localização? América do Norte, Central ou do Sul, que tem as menores temperaturas, climas mais frios? América do Norte. América do Norte, tá? Registra as menores temperaturas. Ela é de clima polar, né? E é responsável a alta altitude, né? Pela altitude que tem a localização geográfica da América do Norte, aqui o clima lá é mais frio e também porque está perto dos polos, tá? Polo Norte e Polo Sul, tá? Então, ela está lá pertinho do Polo Norte e a sua localização geográfica, então, é a menos quente, né? A mais fria da América, tá? Agora que a Fabiola tá entrando, final da aula. Vamos lá. Aí nós temos a hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, a gente fala de água, tá? Dos rios. Eu prometo para vocês que na próxima aula eu já vou aparecer aí para vocês, tá? Eu queria que quem não leu ainda aí, deixa eu ver aqui, desse uma lidinha para mim. A Ana Júlia, tá aí me escutando? Não, no momento? Gostei, mas mandou mensagem. Deixa eu ver. Quem quer ler de novo? Iago quer ler? Eu quero. Eu leio. Então lê, Iago. Começa pelo Iago e depois troca, tá? Vai lá, Iago. A hidrografia do continente americano é muito vasta por conta de sua rede hidrográfica, que pode ser dividida em 4 vertentes, definidas a partir da forma do relevo do continente. Quem é que queria ler, pode ler. Vertente do Ártico. Vertente do Ártico. Nasce nas montanhas rochosas e deságua no Oceano Glacial Ártico, sendo sua maioria de rios que congelam e privilegiam a produção enérgica e a pesca, principalmente de salmão. Vertente do Pacífico. Pode outro ler. Vai lá, gente. Alguém lê? Mariano? Qual é a vertente do Pacífico, prof? Isso. Nasce nas cadeias montanhosas do continente. São rios mais curtos e com muitas quedas, cachoeiras, desaguando no Oceano Pacífico. Vertente do Golfo. Apesar de nascer nas montanhas rochosas, atravessa a planície do Mississippi e deságua no Golfo do México. São rios importantes para a agricultura. Porque são rios com muita água, quantidade de água elevada. Então, por isso a importância. E também porque abrange várias localizações. E a vertente do Atlântico? Contém os rios mais extensos, sendo importantes para a produção elétrica, para o transporte de cargas e pessoas para a pesca. Aqui se encontram as bacias hidrográficas Amazônia, Platina e São Lourenço. Importantíssimas para nós, né? Para o Brasil, essas 3 bacias aí. E também o Rio Amazonas, a gente sabe que ele passa por vários países, né? Não só o nosso país. O Rio São Francisco também é um dos rios mais importantes que tem, principalmente na região norte do Brasil. E a gente fala pela extensão territorial desses rios e pela quantidade de países que esses rios abrangem, tá? Ok. Nós vamos finalizar nessa página hoje. Página 217, tá? Lembrando que quem participou da aula, eu marquei aqui os nomezinhos, viu? Impulsiona aqueles alunos que não participaram a entrar, porque é dia letivo, tá? Todos têm que participar. Então, toda aula eu anoto o nome dos alunos que entraram, para depois a gente saber quais são os alunos que estão mantendo a apostila completada, participando, tá? Então, é importante avisar os outros para entrarem também, viu? Uhum. E aí, o que vocês acharam? É diferente, mas é melhor do que nada, né? É melhor do que a gente ficar parado no tempo. Eu quero Melhor do agradecer que as muito. aulas no YouTube também, acho que.
Não é? Porque ao vivo a gente pode estar tirando dúvidas de vocês na hora, vocês não ficam com dúvidas guardadas. Porque o YouTube não era ruim, mas aí você tinha que assistir várias vezes para você poder entender, né? Pergunta na hora, a prof já tira a dúvida de vocês, tá? Sigam o horário certinho, talvez vão bater algumas aulas até que a gente consiga adequar professor em cada sala, né? Mas, a princípio, eu acho que tá dando certo, viu? A prof vai pedir, vou finalizar aqui com vocês agora, e aí eu vou pedir que depois que eu finalizar, vocês já comecem a sair, para o professor da próxima aula poder mandar o link para vocês, tá? Tá. Obrigada pela participação, tá? E que até a nossa próxima aula, viu? Até!